Bem-vindo a este tutorial dos cursos online AdWords sobre como gerar negócios com o Google AdWords. Temos como objetivo prepará-lo com os conhecimentos, as capacidades e as ferramentas que lhe permitirão obter com sucesso novos clientes para o seu negócio. Em primeiro lugar, discutiremos como preparar a abordagem junto de potenciais novos clientes. Em seguida, abordaremos as vantagens do AdWords e como posicionar estas vantagens de modo eficaz. A criação e o formato de um argumento de vendas bem-sucedido será o terceiro tópico. Por último, partilharemos algumas ferramentas valiosas que lhe darão acesso a dados e informações detalhadas para elaborar um caso apelativo para um potencial cliente. Vamos então começar por falar de como se deve preparar para abordar potenciais novos clientes. Apresentamos aqui a estrutura básica de uma chamada ou reunião de vendas. Em primeiro lugar, na fase de preparação, deve recolher o máximo de informação possível acerca do seu cliente. Analise a empresa do cliente. Quem são os concorrentes, tanto online como offline? Estes concorrentes são diferentes? Qual é a atual atividade de marketing e de publicidade da empresa? Já alguma vez utilizaram o online e em que medida? Para que é que as empresas utilizam os respectivos websites? O website está baseado no comércio eletrónico? De seguida, na fase de apuramento de factos, dê início a uma conversa com o cliente para discutir as suas necessidades e objetivos. O seu trabalho prévio na fase de preparação irá servir-lhe de base para descobrir oportunidades para o seu cliente tirar partido do AdWords. Além disso, durante esta fase poderá verificar e completar a informação que recolheu durante a fase de preparação. Enquanto que a fase de preparação é exploratória, a fase de apuramento de factos é o primeiro passo na criação do seu argumento de vendas. A fase do argumento de vendas consiste em duas partes. Primeiro, na preparação real do argumento de vendas e no desenvolvimento de um plano baseado nos detalhes obtidos nas duas fases anteriores. E segundo, na apresentação de tudo isto ao cliente. Inevitavelmente, aparecerão objeções durante ou após o argumento de vendas, que devem ser resolvidas em negociações com o cliente. Finalmente, na fase de conclusão, é obtido o acordo do cliente e o orçamento e prazo para a campanha são definidos. Existem 6 áreas principais a considerar quando se prepara um argumento de venda e se preparam tópicos para discutir na fase de apuramento de factos. Primeiro, planos empresariais. Qual é a estratégia do cliente para o próximo ano? De que modo esperam que o seu negócio ou mercado se altere? Quais são as tendências que afetam os seus negócios? Segundo, marketing mix. Como está o cliente a utilizar o mix de comunicação? As suas campanhas de publicidade são integradas e estratégicas? Qual o meio publicitário com que tem tido mais sucesso até à data e como avaliam esse sucesso? Terceiro, concorrentes. Quais são os seus concorrentes e com que meio publicitário é que tem tido mais sucesso? Qual é a proposta única de valor do cliente em comparação com os seus concorrentes? Quarto, suporte de agências. Com que agências parceiras é que trabalham regularmente e que suporte é fornecido neste momento? Isto é importante, pois podem vir a ser também suas parceiras no futuro. Quinto, modelo empresarial. Qual é o modelo de vendas e de distribuição que utilizam? Como é que realmente ganham dinheiro e qual é o seu principal mercado-alvo? Sexto, planos de expansão. Os lançamentos de produtos são planeados? Existem oportunidades por explorar no setor local? Existem perspectivas em novos mercados internacionais? Aqui podemos ver um exemplo de como pode estruturar estas informações. Sugerimos que utilize um modelo previamente preparado para a sua chamada ou reunião de apuramento de factos. Além disso, tenha em consideração motivações pessoais quando estiver a fazer o apuramento de factos.
Por exemplo, que influência é que a sua pessoa de contacto na empresa tem sobre decisões orçamentais e decisões estratégicas? O Google AdWords é uma forma de publicidade altamente segmentada. Estude os dados demográficos do público-alvo do seu cliente antes de iniciar o apuramento de factos. Investigue quais os termos de pesquisa que geram um maior volume ou são mais relevantes para o produto ou serviço que está a ser vendido. Utilize as categorias mostradas aqui para orientar a sua pesquisa. A segmentação dos meios de comunicação pode ser uma categoria de uma segmentação de marketing mais ampla e terá de ser definida para todas as campanhas ou produtos. Depois de ter estabelecido a forma como funciona a empresa do cliente e qual o seu público-alvo, considere em seguida quais são os seus objetivos. Mais especificamente, considere de que modo o respectivo website poderá ser utilizado comercialmente. Isto é algo que irá depender do vertical. Por exemplo, um cliente que venda produtos de consumo ou artigos de luxo é pouco provável que tenha um volume de vendas elevado online, pelo que o objetivo da respectiva publicidade online poderá ser o branding e a notoriedade. Por outro lado, um revendedor online que só funciona através da internet terá como prioridade aumentar as suas vendas e conversões. O AdWords pode proporcionar soluções eficazes para ambos estes objetivos. Isto é importante para ter em conta quando se decide o valor da proposta a apresentar ao cliente. O Google AdWords está posicionado de modo a alcançar sucesso em qualquer uma das áreas do ciclo de compra do consumidor. Os meios de comunicação tradicionais concentram-se normalmente na fase de notoriedade ou de análise. Dependendo da forma como é estruturada uma campanha e das palavras-chave que são escolhidas, uma conta do Google AdWords pode funcionar para uma campanha de notoriedade ou para uma campanha de resposta direta. Os relatórios das métricas para o sucesso de uma campanha de marketing devem ser adequados aos objetivos dessa campanha. Antes de promover a sua solução junto do cliente, procure compreender quais são os seus objetivos de marketing. Isto permitir-lhe-á avaliar que tipo de dados e relatórios melhor se adequa para medir o seu sucesso. O AdWords é capaz de produzir vários relatórios. Escolher o tipo certo de relatório a fornecer ao seu cliente, com os dados mais claros e relevantes, é fundamental para o sucesso de qualquer campanha online. O branding e a notoriedade podem ser avaliados pelo número de impressões e cliques recebidos. Isto pode também ter impacto na atividade offline, correlacionando, por exemplo, um aumento de tráfego online com um aumento de vendas offline, demonstrando o efeito pesquisa online, compra offline. A aquisição de novos clientes online pode ser avaliada pela utilização das ferramentas de controlo de conversões do Google. Uma estratégia de marketing mais inteligente, em que a segmentação e os orçamentos são otimizados, pode ser atingida através dos vários relatórios e análises de palavras-chave do Google. A pesquisa por palavras-chave e a otimização podem também levá-lo a descobrir novos mercados que podem ser explorados pelo seu cliente, como, por exemplo, oportunidades de venda a nível internacional. O estudo das tendências de palavras-chave e de estatísticas de conversão também ajudam o cliente a perceber quais os produtos que obtêm um maior retorno do investimento. Para resumir, durante as fases de preparação e de apuramento de factos, deve-se: primeiro, compreender o cliente. Segundo, identificar o segmento de mercado e o segmento com mais oportunidades. Terceiro, entender os recursos, empenho e capacidade do cliente para executar e gerir atividades de publicidade online. Na segunda parte desta apresentação, iremos falar do valor do AdWords para os negócios e como pode criar um argumento de vendas convincente. Considere os fins com que o Google é utilizado no dia-a-dia pelos utilizadores. Para procurar mais informações acerca de assuntos do seu interesse, para comparar produtos e preços,
como recurso de aprendizagem, etc. Esta é uma ideia muito forte, a de que o Google é o ponto de partida para muitos utilizadores quando começam a sua pesquisa online. Capturar o interesse do utilizador nesta fase é crucial, uma vez que os utilizadores estão a procurar informações ativamente. Sabemos através do comportamento de pesquisa do utilizador que o Google age como ponto de ligação durante a pesquisa. Então, quais são os outros acionadores que afetam a trajetória de um utilizador? Quando um utilizador clica num resultado de pesquisa, pode avançar para um anunciante ou website da nossa rede de display para recolher informações. Existe aqui uma oportunidade de os anunciantes reforçarem a sua mensagem para o consumidor ao utilizarem uma das nossas muitas ofertas de visualização no YouTube ou na nossa vasta rede de display. Enquanto a viagem de recolha de informação dos utilizadores continua, podem voltar ao Google para refinar a sua pesquisa. Este processo pode repetir-se diversas vezes. Para clientes que desejem implementar campanhas de branding e de notoriedade, existem enormes oportunidades durante este ciclo para captar a atenção, avançar uma mensagem e reforçar o nome da marca junto de um utilizador que esteja a recolher informações ativamente. Pesquisas independentes mostram que a televisão é o maior acionador da pesquisa online. Assim, os utilizadores consultam o Google para saber mais acerca de um produto ou serviço que podem ter encontrado através de outro meio. Por esse motivo, o Google acrescenta valor à publicidade offline. Campanhas integradas e consistentes em meios de comunicação cruzados tendem a gerar um retorno superior. Por fim, o valor da pesquisa não reside apenas nos cliques e nas conversões. Os consumidores utilizam o Google para pesquisar e informar as suas decisões de aquisição. No entanto, podem decidir comprar os produtos em pessoa nas lojas convencionais. É muito importante considerar o papel da publicidade online neste tipo de vendas e não limitar os efeitos do AdWords simplesmente a conversões online. O AdWords dispõe de 3 grandes vantagens para um anunciante. Em primeiro lugar, o vasto e global alcance do nosso motor de pesquisa dá ao anunciante acesso à maior rede de pesquisa do mundo. O Google foi concebido para proporcionar resultados relevantes às consultas dos utilizadores. A nossa plataforma de publicidade regula as listagens pagas para que os resultados mais relevantes obtenham uma posição superior e custem menos ao longo do tempo. Finalmente, a capacidade de transparência e de controlo da publicidade online permitem-lhe controlar e calcular e avaliar o valor real de gastos em marketing online de um cliente. A mecânica do AdWords é fácil de explicar e compreender em 5 simples passos. Primeiro, os anunciantes selecionam palavras-chave relevantes. Segundo, os utilizadores pesquisam por essas palavras-chave. Terceiro, o motor de pesquisa Google classifica os anúncios num sistema de leilão. Quarto, os anúncios vencedores são apresentados. Quinto, o anunciante só paga quando o anúncio é clicado. Existem 4 pontos a ter em atenção acerca do sistema do Google AdWords. Primeiro, os sistemas regulam-se automaticamente para mostrar primeiro os anúncios com o melhor desempenho e, portanto, os mais relevantes. Segundo, com o passar do tempo, um melhor desempenho reduz o CPC, incentivando melhores desempenhos e assegurando que a relevância é recompensada. Terceiro, para assegurar que um cliente está a anunciar nas horas corretas do dia, semana ou mês, incentiva o cliente a executar uma fase de teste sempre em atividade, para obter dados e conhecimentos de otimização. Este gasto inicial da campanha é um investimento de retorno a longo prazo. Quarto, por fim, considera a analogia do horário de uma loja. Um aumento do orçamento diário é semelhante a manter a loja aberta durante mais tempo do dia. Se estabelecer um orçamento diário baixo e este for atingido cedo durante o dia, é como fechar a loja antecipadamente e perder negócios potencialmente valiosos.
Finalmente, considere a diferença entre termos de pesquisa genéricos e restritos. Os termos mais amplos geram um volume de pesquisas superior, mas é mais difícil que sejam relevantes para a pesquisa dos utilizadores, pois a respectiva necessidade exata não é clara. Os termos mais amplos são mais úteis para campanhas de notoriedade ou de marcas. Os termos restritos são acionadores eficientes de vendas online e de resposta direta, uma vez que a relevância do anúncio tende a ser muito superior. Defina as expectativas dos seus clientes, mostrando-lhes que facilmente cria valor com a publicidade online se assegurar que os utilizadores dispõem de conteúdo valioso com o qual interagir. Um mau website ou a falta de conteúdo reduzirá o valor e o retorno da publicidade online. Numa estratégia de marketing digital, a pesquisa é uma ferramenta para puxar consumidores para o seu website, enquanto a publicidade de visualização pode empurrar uma mensagem para aqueles que desconhecem os produtos e serviços dos seus clientes. Considere como esta ideia pode ser utilizada para produtos de bens de consumo. Ao utilizar valores da marca de um produto como palavra-chave e ao fornecer conteúdo valioso ao utilizador, uma marca pode criar uma forte presença online e afetar as escolhas do consumidor, mesmo que a aquisição deste produto possa não ser concluída online. Neste exemplo, a palavra-chave comida saudável para bebê é utilizada para promover a venda a retalho de um produto de comida para bebê. Outro exemplo disto é a utilização da palavra-chave alimentos sem laticínios para promover uma manteiga sem laticínios. Para resumir esta abordagem, mostra ao seu cliente como podem ser utilizados tanto os termos genéricos, os termos de marca e os termos restritos para alcançar e influenciar um consumidor à medida que este avança através do ciclo de compra. Este argumento coloca o Google como um agente influenciador de interesse e de aquisição e como um meio rentável e mensurável de gerir gastos com publicidade. Os representantes de vendas também podem mostrar aos clientes como podem acrescentar valor aos seus negócios, fazendo perguntas para realçar oportunidades. Por exemplo, podem perguntar a quantos clientes é que têm acesso através da atividade de marketing atual. Com o Google, terão acesso à maior rede de utilizadores online do mundo. Outro bom exemplo será realçar a importância dos dados. Como avaliam atualmente a eficácia da sua publicidade? O Google AdWords proporciona sofisticadas ferramentas de relatórios e análises que lhe permitem calcular com precisão o seu ROI. Estamos agora preparados para juntar toda a informação e fazer a tal chamada. Para promover eficazmente uma conta do AdWords, é importante recolher as informações certas sobre uma empresa. A preparação é fundamental na sua capacidade de vender o Google AdWords. Assim, antes de falar com um anunciante acerca das suas necessidades de marketing online, analise o seu website. Obtenha um conhecimento básico da empresa do anunciante. Qual é o seu principal produto ou serviço? Faça algumas pesquisas. Existem artigos online sobre a empresa? Já estão a fazer marketing online? Estão nos resultados de pesquisa orgânicos? Qual o grau de competitividade do espaço do anúncio? Aprenda a falar na linguagem do cliente. Em que vertical se encontram? Qual é o seu ciclo de vendas? Existem termos desconhecidos? Existe sazonalidade? Que desafios poderão enfrentar? Comece o planeamento. Como poderá criar uma conta do AdWords para este anunciante? Que produtos ou serviços incluiria na estratégia de marketing inicial? Que produtos ou serviços poderia recomendar para a expansão? Faça perguntas abertas ao seu potencial cliente para recolher o máximo de informação acerca da empresa e para obter detalhes sobre como conceber o seu argumento de vendas. Organize as informações que recolheu do seu cliente em diferentes categorias antes de elaborar o seu argumento de vendas.
Para assegurar uma ordem lógica no seu argumento de vendas, utilize esta estrutura como orientação para a sua apresentação ou chamada. Isto permitir-lhe-á conceber uma história sobre como melhorar o negócio dos seus clientes. Se elaborar uma apresentação com slides, evite ter mais de 10 slides. Cada diapositivo deve comunicar uma informação importante ou demonstrar uma oportunidade interessante. Fizemos a análise de como preparar um argumento de vendas, de como fazer o apuramento de factos e de como comunicar o valor do AdWords e do Google. Estes 5 passos dão-lhe uma estrutura para combinar estes conhecimentos numa eficaz apresentação comercial ou argumento de vendas. Em primeiro lugar, determine o indispensável para o cliente. Por que motivo deve considerar uma alteração dos seus planos de marketing? Depois, determine os objetivos do cliente. Como pode a solução publicitária que está a propor satisfazer esses objetivos? Em seguida, avalie a concorrência. Que atividade estão os seus concorrentes a empreender e como pode o seu cliente ganhar uma vantagem competitiva? Passe depois à explicação da proposta de valor do Google. Finalmente, esboce os passos seguintes na progressão da campanha. Por fim, vamos dar uma vista de olhos a algumas das ferramentas que pode utilizar para descobrir informações e dados que suportem o seu argumento de vendas. O primeiro passo para avaliar o potencial de um cliente online é gerar uma amostra de lista de palavras-chave. Faça-o utilizando a ferramenta de palavras-chave do Google. Quando estiver satisfeito com a amostra de palavras-chave, utilize o estimador de tráfego para ficar com uma ideia da oportunidade de tráfego, custo e concorrência. Isto permitir-lhe-á calcular os gastos potenciais máximos e os cliques disponíveis para o cliente. Complete esta pesquisa por palavra-chave utilizando o Google Estatísticas de Pesquisa, que permite visualizar tendências e gráficos, mostrar sazonalidade, referir volumes de pesquisa em comparação com termos de marca da concorrência ou a popularidade de pesquisas por termos de produtos específicos. O Google Estatísticas de Pesquisa é, portanto, uma ferramenta bastante poderosa na preparação de um argumento de vendas do AdWords. Se o cliente estiver extremamente interessado no controlo e transparência da respectiva atividade online, o conjunto de funções do Google Analytics é incomparável na análise de websites. Por fim, o nosso centro de aprendizagem online está repleto de informações detalhadas sobre os nossos produtos. As ferramentas para Webmasters permitem aos clientes analisar o seu website para determinar a compatibilidade do website com motores de pesquisa. E o nosso conjunto de ferramentas de publicidade online está repleto de informações acerca dos nossos produtos, casos de sucesso anteriores, informações e utilizações criativas de plataformas Google. Com tantas informações à mão, tem ao seu dispor todas as ferramentas para gerar novos negócios com clientes em qualquer setor em que deseje especializar-se.